uma fase posterior. Vamos agora então ouvir a doutora Cristina, que vem da Câmara Municipal de Palmela. A doutora Cristina Correia é licenciada em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Lisboa. Tem mestrado em Ciências da Educação, exerce funções nas áreas inerentes à equipa de animação socioeducativa e com responsabilidades na implementação, coordenação e dinamização de diversos processos participativos. Vamos então dar espaço à comunicação da doutora Cristina. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, só uma pequena retificação. Eu trabalho na Câmara Municipal de Palmela já desde 98. Iniciei as minhas funções na Divisão de Educação, nas áreas da animação socioeducativa e já nessa altura acompanhando vários processos participativos. Depois passei para o setor da juventude, novamente a acompanhar alguns processos participativos e também nesta área da animação. E neste momento iniciei funções, depois da minha licença de maternidade, em 2010, no Gabinete de Participação, já um gabinete mesmo específico que entretanto foi criado para estas questões. Eu vou manter o telemóvel perto de mim só para controlar o tempo, porque eu costumo me entusiasmar a falar e também porque tenho a fotografia do meu filho aqui e é uma fonte de inspiração. Queria agradecer também o convite da Câmara Municipal e do Conselho Local de Ação Social feito à Câmara Municipal de Palmela. Nós vamos tentar, ou eu vou tentar em nome da Câmara, explicar um pouco todo o nosso processo, que nós costumamos dizer que desde a década de 90, inícios dos anos 90, estamos a aprender com isto. Palmela, por acaso tínhamos esquecido na apresentação, Palmela situa-se na área metropolitana de Lisboa, distrito de Setúbal. É um concelho com cerca de 460 km², 5 freguesias, duas delas bastante grandes e muito rurais, mas este rural já a tocar com o urbano. É um concelho muito sui generis e que esperamos contar com a vossa visita. Vamos ver se esta coisa funciona. É apontando para baixo. Não. Posso pedir colega se eu não faço para o próximo. Pronto. Participação. O que é que nós achamos que seria importante, em vez de começar a apresentar todas as experiências, é dizer onde é que nos situamos, não é? A participação. O que é participar? Muitas vezes ouvimos comentários que o participar é o estar presente, é o ir a qualquer coisa. Neste momento, o que nós queremos e o que nós falamos de participação é, de facto, fazer parte de algo. O estar comprometido, o estar implicado, é referente a algum objetivo, em algo concreto. E muito ligado a esta coisa de participar naquilo que me influencia, naquilo que influencia a minha instituição, naquilo que influencia o meu dia-a-dia, o meu meio envolvente, a minha comunidade e etc. Posso abusar de si? Obrigada. Então, esta questão do fazer parte de algo, e o fazer parte de algo pode ocorrer de cinco formas. Desculpe. Nós podemos, de facto, participar de maneiras diferentes. Isto é muito importante para nós que estamos a trabalhar nos processos participativos. E estes últimos anos têm sido muito importante porque estamos neste processo de reflexão do que é que andamos a fazer com tudo aquilo que desenvolvemos, umas ações ainda a funcionar, outras não. E o participar, isto é uma forma de ver, existem muitos teóricos que veem de uma ou outra forma. Podemos aceder à informação. Isto pode ser um ato voluntário meu, pode ser algo induzido por uma instituição, mas o eu procurar a informação faz de mim já
ou revela em mim uma vontade de participar. Eu posso ficar por aqui, mas posso ir mais além. Algumas pessoas dizem que o aceder à informação é o básico, ou seja, é o básico para participar, que não é propriamente o ato de participar. Nós achamos que ela tem estas duas vertentes, que é necessário a informação estar disponível para eu poder participar, para eu saber onde é que eu vou participar, onde é que eu coloco a minha proposta, estão reuniões a ocorrer daquele assunto, onde é que eu posso ir, etc. A informação é base, estar sempre disponível, mas também o ato de procurar informação que revela aqui um interesse em ir mais além do que ficares em casa com as piugas e que pronto. E não interessa, se alguém quer ficar em casa, se calhar naquele momento é porque precisa de ficar em casa. E isto é um respeito muito grande por vários momentos da nossa vida. Neste momento, por exemplo, eu tenho um filho de 1 ano e se calhar não tenho a mesma disponibilidade para participar. E vejo-me, se calhar em algumas situações, simplesmente a aceder à informação para me manter informada e não consigo ter tempo para fazer mais. Mas quem sabe se daqui a 2 meses, de repente, eu sei que existe uma reunião sobre a mobilidade na freguesia da Quinta do Anjo e eu até tenho a disponibilidade de ir, não é? E naquele momento, porque eu tenho a informação, eu posso ir. E porque naquele momento alguém pôde ficar com o meu filho e eu posso participar. E é este respeito e é esta percepção das coisas que também nós fomos ganhando. Aceder à informação, o dar a opinião ao ser consultado, o fazer propostas, o apresentar qualquer coisa em concreto. Eu acho, como fazem em Mindelo, apresentaram as propostas para a questão da Agenda 21. Eu posso tomar parte das decisões, posso analisar as propostas e fazer parte da decisão e posso ainda concretizar, atuar sobre aquela proposta. E isto tudo dá 31 formas de participação, ou seja, eu hoje posso simplesmente fazer uma proposta, amanhã posso fazer uma proposta e atuar, amanhã posso fazer uma proposta, tomar parte da decisão e atuar. Portanto, são diferentes maneiras que nós temos de participar. Obrigada. Portanto, as 31 maneiras possíveis de participação. Uma outra questão é a escada. Esta escada representa a aproximação ao poder de decisão, não é? Imaginando que numa situação em que a Câmara Municipal coloca o assunto à população, nós poderemos só colocá-lo em termos de consulta. Isto é uma escada de participação entre muitas. Há muitos teóricos. Esta é uma mistura e é um pouco influenciada pelo trabalho que temos com alguns colegas espanhóis. A Câmara Municipal pode então colocar um assunto à consulta. Temos aqui uma consulta, as pessoas manifestam a sua opinião sobre o assunto, mas é a Câmara Municipal que continua a tomar a decisão, tendo em conta as opiniões que foram dadas. Depois temos a delegação de responsabilidades e a designação de representantes, não é? Em que, por exemplo, daqui pode sair um grupo em que fica com a responsabilidade de produzir algum documento e esse grupo foi retirado, tem representantes de várias outras instituições. Pronto. E este já é um nível que se aproxima mais de quem tem o poder de decisão. Depois a recomendação e a influência. Isto acontece em alguns, e eu vou exemplificar com alguns dos nossos casos, mas, por exemplo, os conselhos municipais, o Conselho Municipal de Educação, por exemplo, lá em Palmela, tem de facto um poder muito grande na influência, através das suas recomendações, não é? Na influência de algumas decisões, ou das decisões. Chegamos a um nível de cogestão e autogestão. São aqueles níveis em que estamos, de facto, dentro do poder de decisão. Na cogestão, há aqui um acordo entre a Câmara Municipal e outras instituições em que a decisão é partilhada, é uma codecisão. Há aqui um sistema de coliação. Eu bem disse que não devia dizer esta palavra. Pronto. Ok, eu não vou outra vez dizê-lo outra vez. A autogestão já é dilui-se,
Nós, por exemplo, temos o exemplo de uma associação isto foi através de um projeto que foi dinamizado pela Câmara, que reuniu parceiros e, entretanto, criou-se uma associação. E a decisão já não é da Câmara, a decisão é daquele grupo da associação em que a Câmara está incluída, mas já é um sistema independente. Pronto. E, no fundo, nós temos isto, e se calhar muitas vezes nós estivemos a fazer há pouco tempo um quadro a ver em que pontos é que se situava as nossas várias experiências. Muitas delas estão na consulta, outras revelam de facto a delegação de responsabilidades, outras chegaram à cogestão e outras chegaram à autogestão. Poucas, mas é um processo. E isto não é criar todos os passos de participação. Já está, ai que bom, da sua sorte. Isto não é estar a criar a teoria e debruçarmos sobre a teoria da coisa. Não, é no fundo para pensarmos o que é que estamos a fazer. Porque uma das coisas que eu vos vou dizer é que há muitos colegas e muitas pessoas do local que estão um bocado já desconfiadas, não é? Porque falam participar, a gente não toma, a gente não faz parte das decisões. É de facto verdade. Em algumas situações, quem toma a decisão é a Câmara Municipal. Mas também há outras formas de participar e elas são tão importantes, não é? Não vamos, se calhar, ter as ilusões de que, de repente, toda a gente vai fazer parte da decisão e tomar a decisão. Nós vivemos num sistema que tem a democracia representativa. Nós votamos, não é? E nós responsabilizamos quem está nesses locais para cuidar de nós e cuidar da nossa comunidade. E queremos ligar a este sistema da democracia participativa, em que nós podemos participar, seja através das nossas instituições, seja através da participação direta de eu, enquanto indivíduo, enquanto município, sem estar integrado em nenhuma instituição, eu participo. E é na junção destes dois pilares que eu acho, eu pessoalmente, e também a Câmara Municipal acha que deve estar esta gestão participada do território. Então, espaços de participação desde 1990 a 2011. Quais foram os nossos pontos de inspiração? Isto foi tudo um processo, não é? Podemos dizer que começámos por muito a ideia do desenvolvimento local, não é? E isto é quase às vezes uma questão de modas. Temos, em determinada década, falamos muito o desenvolvimento local, as pessoas envolverem-se no desenvolvimento da comunidade, etc. E depois começa agora muito esta questão da participação, participar. Mas já Paulo Freire, antes, por exemplo, falava da emancipação social, não é? E da importância do indivíduo participar em tudo aquilo que lhe afetava. A força e a tradição do associativismo no Conselho isto acontece de uma forma geral a nível nacional. Eu tenho o meu chefe direto, que está há mais anos em Palmela, diz-me: não, Cristina, Palmela, de facto, tem uma grande tradição de associativismo, 200 e tal associações, se não me engano, associações de moradores completamente a crescer. Então, nesta década, era impressionante. Muito trabalho na comunidade. E todo esse trabalho na comunidade do associativismo e a ligação com a Câmara fez um pouco florescer esta necessidade de abrir algumas decisões a outras entidades. O trabalho em parceria foi sempre, de alguma forma, coisas que nós fizemos, e também outras câmaras. O que eu acho é que vocês, depois desta apresentação, vão perceber que se calhar já têm alguns mecanismos de participação implementados, mas ainda não perceberam a potencialidade que eles têm se nós olharmos de maneira diferente para eles. As experiências internacionais, como o Pacto de Ceará e o Orçamento Participativo Porto Alegre. Na altura tínhamos na presidência o Carlos Sousa, e o Carlos Sousa, talvez por algumas ligações ao Brasil, afetivas também,
ele teve muita ligação com estas questões do Pacto de Ceará e o Orçamento Participativo de Porto Alegre. O Pacto de Ceará, por exemplo, era uma rede informal existente, portanto, no Ceará, em que procurava responder a uma série de necessidades daquela população e foram-se constituindo de uma forma informal e flexível fóruns temáticos, fóruns setoriais, redes específicas para determinadas coisas entre instituições e pessoas. E eram tomadas decisões e eram concretizadas ações em prol de um objetivo comum, que era o desenvolvimento de Ceará. O Orçamento Participativo de Porto Alegre, a primeira experiência a nível mundial. Barcelona e Sandini, porque duas cidades muito viradas para a questão do planeamento urbano participativo, e Barcelona uma coisa que foi onde surgiu o movimento das cidades educadoras, a Associação Internacional de Cidades Educadoras, que reúne as cidades a nível mundial que pretendem ser efetivamente uma cidade educadora, e isto liga-se à criação de mecanismos de participação cidadã em prol da educação, né? Chegar aqui a consenso nas áreas da educação, mas sempre implementando a participação cidadã. Os resultados dos passos, entretanto, vividos eram, vocês vão ver a nível do historial, uns originavam outros e outros originavam, uns paravam, mas depois havia outros que eram novamente criados. E, portanto, todo este trabalho de parceria e o que daí resultava, acreditar cada vez mais nesta questão da gestão pública participada como uma maior eficácia da gestão do território e a aproximação dos eleitos ao município. Era evidente a possibilidade de chegar, qualquer município, de chegar ao eleito, não é? E dar a sua opinião e falar e apresentar a sua proposta, e os eleitos terem um contacto direto ali com as pessoas, naquele local, naquela freguesia, naquela localidade, naquele lugar, não é? Contatavam diretamente com todas as questões ali vividas. A resenha histórica. Isto, vocês vão reparar que estão aqui projetos. Não estão todos os projetos, estão os projetos que de alguma forma foram revelando que, ao nível das decisões, eram cada vez mais partilhadas com os parceiros. Alguns não eram propostos pela Câmara, eram propostos pelos parceiros, e a Câmara estava lá com eles a atuar. Sim, muitas vezes com subsídios, com apoios financeiros e apoios logísticos, outras vezes com apoio técnico, outras vezes era o que foi-se criando nestes projetos foi um momento de concertação. Por exemplo, o projeto de Escolas Rurais foi um dos primeiros que foi implementado pelo Instituto das Comunidades Educativas, em parceria com a Câmara Municipal, e era com o intuito de combater o isolamento das escolas rurais. Portanto, a equipa começa ali, Instituto das Comunidades Educativas, Câmara Municipal, depois vai crescendo, além destes dois, vêm os professores. Passados uns anos, além dos professores, vêm os alunos, começam a participar na definição de estratégias e de ações. Nos outros anos vêm as associações locais, entretanto já vem a Dona Rosa, o Sr. Faustino, não sei, pessoas individuais, e aquilo cria-se ali um polo de gente que trabalha em prol daquele objetivo que era combater o isolamento, né, e criar ali uma autoestima e valorização, até se ter criado uma associação. Este projeto acabou por terminar, foi criada uma associação a nível local, a Casa Rural, e depois as coisas começaram a funcionar pela associação e não já pela Câmara, ICE, Instituto das Comunidades. Portanto, as coisas foram assim crescendo. Outros projetos, o Festival Pão, Queijo e Vinho, que é na área, portanto, isto foram surgindo parcerias na área económica e social. Pão, Queijo e Vinho foi um festival que surgiu na minha freguesia, Quinta do Anjo, com os produtores locais, com a Câmara Municipal, com as juntas de freguesia, com a Associação de Produtores, não me recordo do nome, Arcosa,
não me recordo. Portanto, foi ali um conjunto de parcerias que, muito de início dinamizadas pela Câmara e agora, neste momento, estão a funcionar praticamente autónomos. Existe a Comissão do Festival do Pão, Queijo e Vinho. Pronto. Internacional de Gigantes, na área da cultura, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, existe, é legal, não é? Portanto, mas é um espaço de participação. É um espaço de participação, não da participação cidadã, ou seja, do indivíduo, mas do coletivo, de representantes, não é? De representantes da população. Não é? O projeto Março a Partir, no âmbito da juventude e do associativismo. Este, por exemplo, começou em 96 e em 2009, eu sou péssima com datas e desde que tive a minha criança nunca mais fixei as coisas. Acho que foi em 2009, nós já vemos aí, houve uma alteração neste projeto. Neste momento, o projeto era essencialmente financiado pela Câmara. Neste momento, a Câmara, por as restrições financeiras que tem, não tem a possibilidade de dar um subsídio, veio reduzindo o subsídio, mas todas as associações continuam a funcionar e a dinamizar aquele projeto. Um projeto na comemoração do mês da juventude, no mês de março. E posso-vos dizer que antes de ter deixado de existir o subsídio da Câmara, houve um mini orçamento participativo dentro deste projeto. A Câmara tinha, imaginem, 10 mil euros. Desses 10 mil euros, normalmente era um técnico que definia qual o montante que ia para este projeto, apresentado pelas associações. Havia sempre aqueles conflitos, as associações dizerem aquela associação leva mais dinheiro do que a minha, porque todos esses conflitos surgem muito quando os mecanismos não são participados. Quando são participados, os conflitos são totalmente transparentes. As pessoas colocam ali e todos respondem. E com este mecanismo de o dinheiro ser discutido entre todos, havia um grupo de trabalho e havia a mesa redonda. Todas as associações e jovens individuais que participavam. Era distribuído, eram analisados os projetos entre eles e distribuído dinheiro entre eles. Eram eles que decidiam, já não era o técnico. Existia aqui um nível de poder de decisão da Câmara por ser a distribuição dos dinheiros municipais, né, dos dinheiros públicos, e há sempre uma necessidade de garantir que pode ser necessário ajustar alguma coisa. Nunca foi necessário ajustar nada, foi sempre aquilo que o grupo propôs, o grupo de jovens propôs, foi aquilo que foi aceito na Câmara e foi a Assembleia Municipal. Portanto, e esse mecanismo, o que é que criou? Criou uma identificação com o projeto e um sentimento de equipa, não é? Que neste momento a Câmara não consegue dar nenhum subsídio, mas eles continuam a funcionar e a Câmara está lá, não é? A participar com eles, também a tentar encontrar outros apoios financeiros outras fontes. Não é? O Núcleo Palmela Vida, um núcleo informal de parceiros em torno da prevenção das toxicodependências, completamente informal, flexível, não está nada registado. As pessoas vão entrando à medida que sentem a necessidade de fazer parte daquele núcleo. O Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo tinha que estar ali porque era uma forma de concretizar tudo aquilo que nós considerávamos do trabalho do associativismo connosco e nós com eles. Começam a surgir as autarquias participadas, semanas das freguesias e semanas temáticas. Uma ideia quase de orçamento participativo. Na altura chamava-se Orçamento Participado, inspirado então pelo Orçamento Participativo de Porto Alegre. Mas é só no mandato da Ana Teresa Vicente que começa o Orçamento Participativo. Um dos momentos mais emblemáticos da participação em Palmela foi o Fórum Conselho de Palmela, em que era um espaço informal, onde surgiram, muito à imagem do Parque de Ceará, surgiram uma série de fóruns sectoriais. E desse Fórum Conselho de Palmela e desses fóruns sectoriais surge a necessidade, por exemplo, da comunidade educativa de fazer um conselho local de educação de Palmela, sem ainda enquadramento legal, porque o enquadramento legal desse conselho veio posteriormente e teve que ser
Conselho Municipal de Educação. Esse Conselho Local de Educação era presidido por professores, a Câmara estava lá porque os professores insistiram que a Câmara tinha que estar com um cargo de vice-presidente, a Câmara estaria noutro cargo qualquer, e era uma comissão coordenadora e um plenário. Portanto, e posso dizer, na altura eu estava a acompanhar o Conselho Local de Educação, que era mesmo uma gestão muito pela comunidade educativa. E a Câmara confiava. Nesta altura, podemos dizer que a Câmara tinha uma grande confiança nos parceiros e um grande entusiasmo. Estava todo muito entusiasmado nestas questões da participação, sentir a população a partilhar responsabilidades. O movimento das cidades educadoras, nós aderimos em 2000, vários projetos. O Conselho Local de Ação Social também surge do Fórum Conselho Palmela, porque havia um fórum temático na área da ação social e os parceiros decidiram não, está na altura de criarmos um espaço específico para nós. Conselho Municipal de Segurança. A ADREPS é uma outra associação que entretanto surge a nível regional, mas que também começa a surgir através das necessidades manifestadas em Palmela. O Orçamento Participativo surge em 2002. Eu já apresento uma parte mais específica do Orçamento Participativo. Outros projetos foram o Conselho Local de Mobilidade, a tal Casa Rural da Associação de Desenvolvimento Local. O FIAPAL é uma associação na área da indústria automóvel, criada através dos interesses nesse Fórum Conselho Palmela. Era um fórum simplesmente de concertar ali uma série de estratégias, porque temos lá a Auto Europa e temos outras empresas ligadas a esta vertente. E entretanto decidiram criar uma associação. E esta associação está criada e tem também a Câmara Municipal lá, mas é gerida pelos parceiros. Em 2004, na reestruturação orgânica da Câmara, cria-se um pelouro da participação e ação local para acompanhar estas questões. A Carta Educativa tem um processo de participação das pessoas, são envolvidas direções de escola, reuniões com o Conselho Municipal de Educação, outras reuniões públicas, inquéritos, uma série de mecanismos de participação foram implementados aqui. A revisão do PDM, tudo isto começa a ganhar a necessidade de ir além do que a legislação diz. Okay? Criar mesmo momentos mais específicos de participação das pessoas. A Agenda 21 local, nem vou falar depois dali do nosso colega, porque seria uma vergonha. Não tem nada a ver. Criaram-se outros. Uma coisa importante, o Fórum de Desporto que está ali, o Fórum Cultura, foram momentos específicos. Acabaram por terminar. Às vezes estes espaços de participação são mesmo assim, têm momentos específicos. E chega ao final daquele momento, já não se justifica e criam-se outras coisas e para-se e depois mais tarde procura-se revitalizar. Se calhar em torno de outros objetivos, como eu disse. Em 2007 é criado então um gabinete. Antes era um pelouro e o pelouro contava com uma equipa multidisciplinar. Acabou por não funcionar muito bem porque todos os técnicos distribuídos pelas outras divisões tinham outros assuntos e, portanto, o tempo despendido para as questões da participação dependiam das vontades das chefias, das vontades e de outras subjetividades. Cria-se um gabinete, mas esse gabinete acaba por ser absorvido por uma outra questão, que eram os protocolos de descentralização de competências para as juntas de freguesia e os mecanismos que as juntas utilizavam junto dos municípios para fazerem reclamações e propostas para a Câmara Municipal. E em 2010 é criado um gabinete de participação mais técnico, não tanto político, porque todos os outros tinham uma carga muito política, mais técnico e que vai ter o desafio que mais tarde vos vou apresentar. Cria-se o Banco de Voluntariado Jovem, o Fórum Juventude está no início e pronto.
Há espaços que, entretanto, terminaram a sua ação, nomeadamente a Agenda 21 local, que não foi nada. Portanto, nós caracterizamos os nossos espaços de participação por parcerias para o desenvolvimento e que têm estes projetos todos. Por exemplo, o Arquivo de Fontes Orais e as Conversas de Poial é claramente a influência que este discurso da participação durante 2 décadas teve nos serviços do património, porque depois, à medida que nós vamos falando, à medida que vamos vivenciando, há serviços que vão tendo aquilo como o discurso deles também e vão aprendendo. Às vezes fazem umas coisas que não implicam a participação e que é claramente simplesmente uma auscultação, não tem esta característica da consulta, mas depois vão desenvolvendo cada vez mais. E estes 2 projetos, Arquivo de Fontes Orais e Conversas de Poial, têm completamente a participação dos municípios no desenvolvimento deste projeto. Não é só... É também na definição das linhas estratégicas deste projeto. Portanto, o espaço, as parcerias para o desenvolvimento, têm estas que eu lhes fui mostrando, o Mostra de Vinhos Fernando Pó também não vos falei. Os fóruns e conselhos locais que foram criados sem enquadramento legal no início, mas que depois foram enquadrados legalmente mais tarde. E os debates públicos e a área do planeamento e gestão do território. Pomos ali também o movimento das cidades amigas das crianças, que também aderimos e que também refere o direito à participação das crianças, e é aqui uma consciência de que a participação na Câmara, uma consciência de que a participação não deve ser só fomentada nos adultos e nos jovens com estas experiências dos fóruns de juventude e etc., mas também nas crianças. Portanto, temos aqui um desafio. Não fazemos nada ainda, ok, de participação das crianças, mas temos consciência que aderimos a um movimento, e este movimento diz-nos que nós temos que tomar em consideração a opinião das crianças sobre os seus assuntos. E protocolos de delegação de competências conjuntas de freguesia, anteriormente já tivemos com associações de moradores e com uma associação de produtores de vinho. Não delegação de competências, mas de cooperação. Portanto, segundo aquelas questões todas da consulta, delegação, recomendação, cogestão e autogestão, nós enquadramos, portanto, alguns dos processos estão enquadrados ali. O orçamento participativo foi muito, em 2002 e 2004 foi o boom, foi a primeira vez que apareceu em Portugal, muito empenho no orçamento, havia dinheiro para grandes investimentos, os grandes investimentos eram colocados à consulta da população, um processo muito informal, portanto, no sentido que há pessoas individuais a participar e há também representantes de outras instituições, toda a gente pode participar, toda a gente pode manifestar a sua opinião. As reuniões eram bastante participadas, inquéritos também bastante, ainda mais, não é? Porque havia gente que não podia ir às reuniões e, portanto, respondia através de inquéritos a sua opinião sobre a gestão do território. Isto de 2002 a 2004. Em 2004 começam-nos a surgir... portanto, é uma metodologia de trabalho ligada às grandes opções do plano, não é? Portanto, temos investimentos para construção, ideia para construção de alguns equipamentos, o que é que a população acha, que outros equipamentos é que devem ser construídos antes, etc. Como eu estava a dizer, em 2004 surgem algumas questões. Estava um processo de consulta, mas queria-se que houvesse um controle do cidadão mais direto neste processo. Que não fosse só aquela fase ainda de apresentação de propostas, análise dos serviços, que já vos vou mostrar, entretanto, aliás, mostro-vos já, desculpem. Portanto, há uma primeira fase de elaboração da pré-proposta, há uma segunda de debate público e uma terceira de debate e aprovação do plano. Portanto, o
processo de debate público, há uma pré-proposta das grandes opções do plano que é apresentado à população. É dada informação à população, é feita documentação, é distribuída por todo o Conselho. Divulgação, debate público. Reunimos, eram capazes de haver 5 freguesias, ao todo 17 reuniões, porque não fazíamos reuniões por freguesias, fazíamos reuniões por locais, não é? E muitos desses locais tínhamos a grande participação das associações, porque eram elas que ajudavam a convocar as pessoas. E eram elas que, por lobbies, chamavam as pessoas às reuniões. Portanto, eram reuniões que contavam 300, 400 pessoas. É lógico que esta participação é sempre limitada porque a população residente nas freguesias é muito maior do que essa. Mas nós consideramos de facto muita participação, muita presença nas reuniões. Era feito depois, neste debate público, as pessoas apresentavam as suas propostas, eram também entregues os questionários e a análise da informação era feita na Câmara e depois era apresentada uma proposta final novamente à população. E a população novamente dizia algumas coisas, havia ajustes. A Câmara, de facto, nesta altura, de 2002 a 2004, era clara a influência que a população tinha na definição das grandes opções do plano. Se a Câmara levava para a apresentação um investimento e a população, de uma forma geral, não concordava com esse investimento e sugeria que um outro fosse colocado em primeiro lugar, muitas vezes a Câmara fez essa inversão. A partir de 2004, como eu vos estava a dizer, surge o problema da avaliação e o acompanhamento da execução. Ou seja, no final deste ano, até ao próximo ano, porque havia o compromisso de no próximo ano fazer o presta contas, não é? E as pessoas viam aquilo que tinha sido feito ou não feito, consoante o compromisso assumido no ano anterior. Este ato de tempo não tinha nenhuma participação. A Câmara estava livre, entre aspas, por assim dizer. Haveria manifestações de algumas pessoas, mas não havia nenhum mecanismo de controle do cidadão. E foi isto que em 2004 quisemos implementar, com uma comissão de acompanhamento local, que era com representantes de associações de moradores, com pessoas individuais. Quem quisesse fazer parte dessa comissão, ao longo do ano acompanharia a execução das GOP, e sugeria propostas e trabalhava com a Câmara no sentido de divulgar para o exterior aquilo que estava a ser feito. Nunca chegou a funcionar, porque aqui, além da indecisão por várias subjetividades, muitas relacionadas com a questão da organização da Câmara e do funcionamento dos tais técnicos dos vários serviços, outras por questões mais político-partidárias, outras mais pessoais pelo próprio Executivo e outras mais, variedíssimas razões, não conseguimos implementar. E então, de 2004 a 2006, funcionámos de uma forma que sabíamos que as coisas tinham que avançar. Não conseguíamos tomar a decisão, nem sabíamos por caminho, que caminho tomar. E eu acho que a população foi sentindo isso, porque houve um pouco um retrocesso da nossa postura perante eles. Em 2006, é curioso que, infelizmente, a Presidente adoece gravemente e ela não pode estar presente nestas reuniões. E a Presidente, isto também tem muito a ver com a pessoa, não é? Que lidera os processos, e a Presidente era considerada como, de facto, uma verdadeira líder e muito consensual, ou seja, se calhar um outro vereador exaltava-se mais ou menos, quando um munícipe referia de uma forma menos agradável alguma coisa, a Presidente sabia sempre contornar aquilo, puxar a razão do munícipe, mas também puxar a razão tinha ali aquelas características muito engraçadas de um verdadeiro líder. E ela, não podendo estar presente, quiseram cancelar as reuniões, mas as juntas de freguesia fizeram uma pressão tão grande, e as associações de moradores, que o Executivo foi obrigado mesmo a manter as reuniões. Portanto, fizeram as reuniões sem a presença da Presidente, só com o restante Executivo. Mas foi perdendo força o projeto.
Entretanto, começa a existir aquelas restrições todas à alteração das finanças locais, alguns investimentos, o tempo, porque isto depois também é um bocado perigoso, entre aspas, a população não entender uma coisa, que é os investimentos que nós decidimos levam tempo a fazer. E esse tempo, às vezes, tem, além do tempo normal que levam a fazer, tem alguns atrasos. E, portanto, quando as pessoas esperam que esse investimento esteja concretizado passado 2 anos e ainda não está passado 3 ou 4, isso cria alguma frustração nas pessoas. Portanto, há aqui um processo educativo que nós não conseguimos ainda dar a volta. E também, além deste atraso, pelas restrições financeiras, alguns dos investimentos tiveram que ser feitos mais devagar. Tudo isto leva-nos ao ano de 2008, em que o orçamento participativo fica pelo presta-contas. É só o presta-contas. Porquê? Porque o compromisso já não foi assumido no ano anterior, porque não havia investimento para assumir. Não é? Não havia nada em que a Câmara dissesse nós vamos fazer uma piscina, ou vamos fazer uma escola, ou vamos fazer isto, porque não íamos fazer. Portanto, aquilo que tinha que acontecer no ano a seguir era só apresentar as contas da Câmara Municipal. Isto foi perdendo a dinâmica, as pessoas foram deixando de aparecer, mas o que nós costumamos dizer é que foram criados outros polos de participação, não é? Até que os vários projetos vocês foram percebendo, e serviu muito para a revitalização das associações de moradores. As associações de moradores estão com fogo, em força mesmo, e são grandes parceiros, às vezes, no detectar de alguns problemas e desses problemas chegarem à Câmara Municipal. Portanto, estamos numa fase de orçamento participativo, presta contas, mas estamos numa fase também de questionar o que é que nós queremos. E nós sempre fizemos um orçamento participativo assente na consulta, não na deliberação com a questão do montante do dinheiro. Há vários municípios em Portugal que já o fazem. Destinam determinada verba do orçamento e dessa verba as pessoas decidem que projetos é que então devem ser feitos. Nós achamos que talvez vamos fazer os dois. Colocar uma verba disponível, não se calhar para grandes investimentos, porque não temos a capacidade de fazer grandes investimentos, outro tipo de coisas. E às vezes são outro tipo de coisas que interessam às pessoas, os assuntos de gestão corrente, o arranjo da estrada, a colocação de várias coisas. Agora não me ocorre assim nada de menos tristeza. E são esses assuntos que estão os mais diretos com a população, às vezes são esses que mais interessam. Mas estamos a pensar que possivelmente vamos fazer estas duas coisas. Colocar uma verba para a decisão das pessoas, que investimentos é que fazemos, e uma outra de linhas estratégicas para o Conselho. Mas, além disto, nós temos desafios, que é, destes espaços todos de participação, o que é que nós vamos fazer com eles? Porque, como vocês podem imaginar, é quase como funcionamos na minha casa. Eu funciono no Conselho Local de Mobilidade, eu funciono no Conselho Municipal de Educação. Muitos deles têm representantes que são os mesmos, não é? As pessoas cansam-se. A informação dos vários conselhos, como é que ela é divulgada para a população? Como é que eu posso criar aquela base que é a população, o município sabe que há uma decisão na área da ação social tomada pelo CLASP, como é que ele de alguma forma pode contribuir para essa decisão? Seria interessante criar aqui um mecanismo, não é? E então os desafios que de alguma forma nos colocam é dar sentido a esta multiplicidade de diversidade de espaços de participação. Para que servem? Como é que se articulam? Complementam-se? Não temos respostas. Estamos mesmo neste momento, achamos que este é o nosso trabalho essencial. Estimular cada vez mais esta cultura de participação e a transparência.
todas as decisões sejam transparentes. Muitas vezes nós queixamos de que eles decidem e a gente não sabe nada, um bocado agora com a questão da crise, não é? Onde é que estão as pessoas que deixaram o país como está e depois dizem que é a função pública porque gastou demasiado, é não sei o quê, não sei o que mais. Pronto. Eu não gastei demasiado, eu costumo dizer, não é? E todos nós estamos assim a dizer, eu não gastei demasiado, quem é que gastou? Pronto, seja quem for, não é? Mas onde é que está a transparência de tudo isto? E é aquilo que nos preocupa, como é que todas as decisões que nós tomamos estão transparentes, as pessoas percebem porque é que foi tomada esta decisão, porque é que foi tomada a decisão de fazer este investimento e para que é que serve, quem é que decidiu, quem é que... Pronto, todo esse tipo de coisas. Colega, um espaço de articulação, haver o controle do cidadão nestes processos, criarmos cada vez mais espaços onde o cidadão diretamente possa intervir. E haja este acompanhamento, né, que eu vos falei relativamente ao orçamento participativo, mas relativamente aos outros passos. Eu digo-vos que há pessoas na nossa Câmara Municipal que estão extremamente cansadas. Cansadas deste discurso de participação, de agora tenho que fazer um projeto participativo, deixem-me trabalhar, vocês cansam, porque de facto o estimular a participação não é fácil, não é? Nenhum de nós está devidamente preparado para participar no sentido da cooperação, não é? Se calhar nós na escola tivemos uma aprendizagem muito na base da competitividade e não na cooperação. Portanto, cada vez que nós vamos numa destas reuniões e apresentamos uma proposta, nós achamos que a nossa proposta é melhor e temos dificuldade de ouvir o outro e, se calhar, de perceber que parte da proposta daquele até se pode juntar à minha proposta e fazer uma proposta melhor. E isto é um processo demoroso, que leva tempo. Normalmente leva mais tempo tomar decisões através de um processo participativo do que simplesmente chegar aqui e dizer eu decidi. Pronto. Mas os benefícios de um processo participativo, nomeadamente em termos do conflito, não é? Os conflitos são muito mais transparentes. É lógico que eu me vou chatear porque não me está a ouvir e eu estou a querer falar e a minha proposta é melhor. Faz tudo parte. Faz tudo parte. E eu aceitar com naturalidade isto. Não é? E há colegas que estão cansados e também neste momento nós pensámos que se calhar um espaço de articulação entre os colegas em que possam partilhar as suas angústias, as suas dúvidas. Nós estivemos agora a fazer uma recolha de todos os passos de participação, fizemos uma ficha de caracterização e todos estão praticamente caracterizados e à medida que falávamos com os nossos colegas percebíamos que de facto há muita angústia e há muita solidão nestes trabalhos. E não se justifica haver solidão nestes trabalhos quando a instituição é a mesma, não é? E quando temos tanto a aprender uns com os outros. Sim. É verdade. E é questão de ver o positivo disto. Muitas vezes nós estamos em crise, mas temos tanta potencialidade. É engraçado como, de repente, o projeto Mar-se a partir da juventude, aqueles jovens que estavam a revelar todos os comportamentos que lhes eram ensinados, que era reclamar dinheiro da Câmara, e vocês não dão, e depois querem que a gente faça o projeto. E a gente pensa, mas a gente queria um projeto para ajudar-vos a divulgar o associativismo, o vosso espírito de criatividade e participação, e de repente somos nós os maus agora. E quando invertemos a gestão do projeto e fizemos com que eles sintam que o projeto é deles, eles neste momento, e depois de terem passado um processo em que são eles a decidir que montante é que iria para cada projeto, e foi duro, muito duro, eles agora têm um projeto sem dinheiro, não é? Da Câmara, mas conseguiram, porque temos criatividade, porque nós portugueses conseguimos encontrar respostas. E de facto, nisso eu acho que somos espetaculares. Portanto, obrigado pela vossa atenção, bom trabalho e apareçam na cidade europeia do vinho que nós ganhámos. Eu sei que Barcelos também que se candidatou, mas pronto, nesta nós ficámos. E este é também um trabalho muito interessante porque contou com muitos parceiros e é giro que agora vamos a vários passos do
Conselho, está toda a gente concentrada na Cidade Europeia do Vinho e fazem doces em torno do vinho e fazem caminhos, percursos em torno do vinho e a população está-se a mexer, é muito giro. Pronto. Muito obrigada, doutora Cristina, pela brilhante exposição. Está-lhes ao desafio, irmos a Palmela, penso que sim. Vamos então, quem é que Palmela tem passado a perna a Marcelo, não é? Com a criatividade é isto mesmo.